Você já ouviu falar no termo cuidado paliativo? E quando você ouviu falar, você achou que era um termo relacionado a deixar o paciente morrer? Eu sou a doutora Nina Azevedo, médica cardiologista na cidade de Presidente Prudente de Assis, e vim conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto tão importante e ao mesmo tempo tão delicado. Eu optei por conversar com vocês sobre esse assunto para a gente tentar desmistificar algumas coisas que ainda, infelizmente, circulam no conhecimento geral, né? Cuidados paliativos é uma especialidade médica que se propõe a cuidar, colher, acalentar o paciente e os familiares, todo o núcleo familiar. Existem doenças que, infelizmente, na medicina, chegam em um grau onde não há mais a possibilidade de cura daquela doença. Quando nós nos vemos frente a essas patologias, é nossa obrigação como médico de todas as especialidades propor ao paciente o tratamento paliativo, que apesar do grande perjúrio que sofreu esse nome, do grande preconceito que ainda existe com essa palavra, por se imaginar que quando um paciente está sob cuidados paliativos, ele está deixado para morrer, quando na verdade é o contrário disso, e eu vou explicar para vocês, a gente precisa propor isso ao paciente. Quando a gente fala em cuidado paliativo, nós estamos trazendo para o paciente dignidade, conforto e acolhimento no momento em que a sua doença não tem mais cura, não há mais possibilidade de ser curada. E isso não se restringe ao paciente, isso se estende a todo o núcleo familiar, social e de amigos que esse paciente tem. O cuidado paliativo não acaba no dia em que o paciente parte daqui, no dia da morte desse paciente. O cuidado paliativo segue em acompanhamento da família e de todo o núcleo social que esse paciente se inseria. E quando a gente fala sobre isso, a gente está dando a oportunidade para que esse paciente entenda a doença que ele tem, entenda a impossibilidade de cura e tenha oportunidade de se reconciliar com a sua própria vida, tenha tempo de desfazer ou fazer todas as comunicações e as coisas que ficaram pertinentes durante a trajetória de vida dele. Isso é dar para o paciente dignidade na hora da morte. E nesse contexto também é importante dizer que quando a gente coloca um paciente sob cuidados paliativos, a gente não está dando um tempo de vida para esse paciente. Para vocês entenderem, eu tenho pacientes em cuidados paliativos que acompanham há mais de 6 anos. Isso não é dar uma sentença de morte, isso é apenas dizer ao paciente que ele tem uma doença grave, uma doença incurável e que o intuito nosso como médico e como equipe, onde é composta por fisioterapeutas, auxiliares, psicólogos, enfermeiros, nosso intuito já não é mais de curar, e sim de trazer conforto e qualidade para o restante de vida que esse paciente tem. Esse é um assunto complexo, extenso e delicado. Aqui eu só quis explicar um pouco para vocês do que significa o termo paliativo, e eu espero sinceramente que no futuro a gente consiga falar sobre esse assunto de uma maneira mais aberta e espontânea, e explicando que todas as especialidades médicas possuem pacientes que deveriam estar em cuidados paliativos e que infelizmente não têm essa oportunidade.